Vamos então chamando logo o Wilton Bezerra para o seu comentário final acerca desta derrota do Ceará diante do Botafogo. Com você, Wilton. O Wilton Bezerra. A gente fica até com uma certa dificuldade para explicar como acontecem duas obras, vamos dizer assim, de qualidade dentro de um jogo ruim. Interessante. Um pântano, de repente, né? De repente nasce no pântano uma bela flor, né? Tem essas coisas da natureza. Eu estou tentando aqui explicar. Há coisas que só mesmo um poeta, para conseguir extrair daquilo que é feio, uma coisa bela, não é? Isso aí pode fazer de um ambiente horroroso uma obra de arte. Acontece isso. O bom pintor, o gênio da pintura, mesmo melado, ele ainda consegue tirar beleza mesmo de um ambiente feio. Isso é que é arte, isso é que é espantoso. E eu estou aqui ruminando, né, para trazer explicações reduzidas para esse jogo de futebol em que o Ceará foi derrotado pelo desfigurado time do Botafogo pelo placar de 2-0. Mas voltando aos dois gols, 3 toques bonitos do Botafogo. Saiu daquele pântano que era o Botafogo uma jogada bonita. 3 toques e Cris Ramos, que fala bem como o diabo, só que ele fala muito calmamente. Acabou entrando entre os dois zagueiros, 1-0 primeiro tempo. Pronto. É o que a gente queria, uma oportunidade, traduzida em gol, até feito. Segundo tempo de jogo, cruzamento, bola tocada de cabeça pelo Cris Ramos, toca na trave, e esse jogador Jefinho acaba dando um chapéu, um mini chapéu, uma mini boina, seja lá o que for, no goleiro, e de voleio, assim, uma meia bicicleta, marca um belíssimo gol. Um belíssimo gol. Quer dizer, o Botafogo, que não jogou coisa nenhuma, fez 2 gols belíssimos. Conseguiu marcar 2 gols bem feitos e venceu ao time do Ceará. Por quê? Porque o Ceará não teve atitude, o Ceará não teve velocidade, o Ceará não teve animação, o Ceará não teve qualidade. Pode-se dizer, mas o Ceará no primeiro tempo, ele tomou 1-0, poderia ter empatado. Claro, jogada lançada na área, não é? Pelo Mugni, que só fez isso, jogou absolutamente nada. O Pedro Raul se mete lá entre zagueiros e goleiro e consegue finalizar. E o Léo Link, do Botafogo, faz uma boa defesa. Ali poderia sair o gol. Não foi jogada tramada, não. Não foi jogada do Ceará costurada com talento, com qualidade. Foi não, bola na área. Outra chance, do mesmo jeito. A bola acaba sobrando para o Pedro Raul, naquele pequeno espaço, muita gente. O goleiro é vencido na conclusão e o Marçal, que jogou, vendo, ele é canhoto, ele jogou pelo lado direito, né? E o David Ricardo jogou pelo lado esquerdo, interessante. E jogou bem, foi bem. Ele acabou salvando o time do Botafogo de levar um gol. Fora isso, meu Deus do céu, o que é que fez o time do Ceará? Não tem. O Ceará, Fernandinho pelo lado esquerdo, mais uma vez, entrou, parece até para ser substituído. É outro jogador que eu acho que o Ceará perdeu o que ele poderia produzir de positivo. Não passa por ninguém, não faz jogada de ruptura, levou umas 3 faltas ali também, como dizem lá em Natal, amunhecou, né? Amunhecou e não fez mais nada. Até substituído pelo Pedro Henrique, que desta feita não acabou produzindo milagre nenhuma, entrou e acabou sendo contaminado ali pelo aquele futebol apressadinho do time do Ceará, mas sem um mínimo de imaginação. Então, o primeiro tempo de partida, meus amigos, teve exatamente isso. O Ceará teve essas 2 oportunidades, né? O time do Botafogo, antes do seu gol, muito bem feito,
teve uma jogada de Vitinho que Santos Rodrigues colocou para fora e foi o que a gente conseguiu extrair do jogo no primeiro tempo. O Botafogo com dificuldades. O Botafogo tocava a bola lateralmente, lateralizava as jogadas, não tinha como penetrar. Eu não sei como ele conseguiu aquela jogada do gol. É isso que eu estou dizendo para os senhores. Esperava o Vitinho fez uma jogada, o Santos Rodrigues perdeu o gol, não foi mais nada. Pelo lado esquerdo, o time do Botafogo teve Cuiabano, mas longe daquele jogador que influi num jogo e tal. E aí ficava aquele amontoado de jogadores no meio campo. O Nilton, mais misturado com a zaga, né? O Alain, também naquele ir e vir, sem produzir ofensivamente. Santos Rodrigues, longe de ser aquele jogador que eu vi jogar bem em outras partidas. E um ataque onde esse Joaquim, português, não jogou bulhufas, esse Joaquim Correia. Matheus Martins acabou se machucando, ele que era o jogador pelo lado esquerdo mais ofensivo. E o Cris Ramos com aquela figura ali, como quem não quer nada, acabou fazendo o gol, participando de jogada do segundo e pronto. Mas uma coisa assim, sabe, sem se notar um mínimo de organização. O time do Botafogo, sem Marlon Freitas, sem Alexandre Barbosa, sem Savarino, sabe? Jogadores importantes e que fazem a diferença. Já não está bem com todo esse pessoal. Imagine sem esse pessoal. Pois eles conseguiram vencer o Ceará no primeiro tempo por 1-0. Veio a segunda etapa. O Ceará usou Pedro Henrique e Vina. Vina arejou um pouco algumas jogadas, chutou 2 bolas no gol. O lateral esquerdo do Bahia, que no primeiro tempo mal passou do meio campo, apoiou um pouco mais. Criou um pouco mais de volume pelo lado esquerdo. O Ceará melhorou muito. O Ceará apresentou um futebol, sabe? Meio campo, ataque conectados, passagem dos alas. Não. Uma meia boca, digamos assim. Uma melhora meia boca. E aí, para completar, acabou tomando o segundo gol. Quer dizer, as modificações até deram um alento um pouco maior, né? Mas não passou disso. Não foi um time com capacidade de furar o bloqueio do Botafogo, que não tinha outra coisa a fazer senão se recuar todo, fechar os espaços, porque é um time desprovido de qualquer outra capacidade. Mas aí é aquilo que eu falei para os senhores. Acabou sendo salvo por 2 gols bem feitos. Impressionante. O Ceará fez modificações, alterações, e aqui para nós fez uma partida muito ruim. Se o jogo foi ruinzinho, o Ceará foi muito ruim. Eu olho aí para o Pedro Raul, sacrificado ali na frente, tem quem trabalhe bola para ele. Pelos lados, o Ceará foi mal, melhorou um pouco com o Matheus Baiano no segundo tempo. Sistema de meio de campo, Mugno não jogou nada no primeiro tempo, meteu uma bola aérea, aquela que o Pedro Raul teve a chance de marcar, e nada. O Lourenço mal visto em campo, nada. O Ceará não, foi uma coisa assim, sabe, impressionante. Que falta de ânimo, que falta de disposição, que falta de capacidade, jogando aqui contra esse Botafogo. Aí ressuscita aquela história que os nossos times adoram fazer esse tipo de caridade. Quanto mais fraco e em pior situação o adversário, mais ele está disposto a lhe oferecer a hospitalidade e a condição de ganhar o jogo. Lamentável. Resultado horrível para o time do Ceará. Partidaço contra o Santos. Vai contra o Sport, já não jogou bem. Mas aí é aquela história. Não, faz parte da caminhada, é normal. Aí vem contra o time do Botafogo. Claro que o Ceará pode jogar, pode repetir o feito, né? Teve, afinal de contas, ali um espaço entre um jogo e outro. Que nada. No duro ele foi pior do que contra o Sport. Pior do que contra o Sport. Veio a modificação, tirou. Aliás, sem o menor sentido. Tá Rafael Ramos no lugar do Fabiano, não tem o menor sentido. O Vina até que vai lá, porque o Mugni e o meio campo do time do Ceará, em termos de criação,
Meu Deus do céu. Enfim, uma vitória decepcionante. Não era isso que o torcedor do Ceará esperava para esse jogo. Aliás, fim de semana melancólico para o futebol cearense. Derrota no sábado, derrota no domingo, que é para encardir, meu querido J. Rômulo. Valeu, meu querido Wilton Bezerra.